Alô, amigos. Ufa. Do que nós escapamos, hein? Desculpem-me, meus amigos, minha cara amassada de quem dormiu pouco. Nem tive tempo de me barbear. Mas foi um domingo maluco. Depois das cenas golpistas em Brasília, escrevi para o direto da redação, no Correio do Brasil e para o Observatório da Imprensa. A televisão europeia e os jornais online davam também destaque aos ataques dos vândalos, criminosos e golpistas bolsonaristas. Com isso, acabei dormindo muito pouco. E hoje, os jornais europeus impressos dão destaques na primeira página, como vocês podem ver. Para nós brasileiros democratas, foi uma vergonha. Vou contar para vocês onde está o ovo da serpente responsável por essas violências, por esse ódio que se alastrou pelo Brasil e que hoje representa uma quantidade grande de pessoas, avaliada em cerca de 30%. Esse ódio feito com o uso indevido da nossa bandeira. Vocês se lembram? Vocês viram? Eles todos enrolados em bandeira. Enquanto quebravam mesmo o patrimônio nacional, feriam quadros onde foi fecundada a semente do mal. Vou contar para vocês. Onde essa semente germinou e cresceu até chegar ao quebra-quebra da versão brasileira do Capitólio americano. Mas, antes de prosseguir, peço para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar e deixar um comentário. Faz 4 anos venho batendo nessa mesma tecla que a imprensa laica tem ignorado, por não conhecer direito o que se passa dentro das paredes, como diria o Bolsonaro, das 4 paredes das igrejas evangélicas. Alguém precisava contar. Eu vou contar. Toda a imprensa internacional comentava no domingo a tentativa de golpe dos bolsonaristas com a invasão em Brasília dos prédios da presidência, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da esplanada dos ministérios. Hoje, segunda-feira, o ataque dos golpistas ocupa as manchetes e as principais páginas dos jornais em todo o mundo. O Brasil não precisava dessa campanha, dessa propaganda negativa deflagrada por um bando de bolsonaristas vândalos, movidos pelo ódio e pelas teorias golpistas bolsonaristas. Onde é que esse ódio é cristão? Como é que esse ódio é evangélico também? Olhando a maioria das pessoas que foram presas ontem, você vê que são pessoas simples, humildes, sem cultura, foram arrastadas. Como? Arrastadas, na maioria, por pastores para fazer golpe, que eles nem sabem direito para quê. Os evangélicos se aproveitaram da incultura, da subcultura brasileira, para botar na cabeça ideias completamente absurdas. A quase totalidade dos protestantes, agora também conhecidos como evangélicos, aceitaram aderir à extrema-direita fascista, nazifascista, bolsonarista, para ter acesso ao poder político. Esses dirigentes queriam ter poder. Pouco interessava se estavam desvirtuando a linguagem da Bíblia. É o exemplo da conhecida ex-ministra Damares Alves e do ex-ministro Milton Ribeiro, que já foram vergonha enquanto exerciam seus mandatos. A evangelização deixou de ser exclusiva para Cristo
e passou a endeusar também o Messias Bolsonaro, em troca de ministérios, de cargos do governo e possibilidade de agir nos setores formadores da opinião, como no ensino, nas escolas, intervindo também na deformação da cultura brasileira, acabando com o cinema, criando problemas para os teatros. É o toma lá, dá cá. Eles apoiavam Bolsonaro, extremista de direita, nazifascista, e o Bolsonaro lhes dava, em troca, a possibilidade de expandirem o evangelho, de tomarem cargos públicos e talvez até nos levar a uma teocracia populista evangélica. Dinheiro e cargos. As igrejas com cultos 2 vezes por semana, escolas dominicais, reuniões semanais de jovens e idosos são hoje o setor mais politizador do país. E poucas pessoas sabem disso. São as estufas do mal, onde o ovo da serpente se desenvolve. Mas tudo isso é feito de maneira discreta, mesmo imperceptível para os profanos. A grande imprensa desconhece esses lugares onde se abastecem os cérebros do gado bolsonarista. Pessoas simples, pessoas sem cultura, pessoas sem formação política, que pensam estar servindo a Deus e são manipuladas por esses bandidos pastores. Foram elas as igrejas, com seu proselitismo à base da vitória de Bolsonaro. A senadora Damares Alves, eleita com mais de 900 mil votos, é uma prova. Michele poderá ser uma ameaça caso o marido se torne inelegível, o que vai acontecer. Qual o segredo do crescimento político do evangelismo no Brasil? Não há necessidade de uma plataforma de promessas econômicas, salariais, profissionais, aposentadoria, de saúde. Nada disso. Os pastores prometem o céu. Isso não custa nada. Eles prometem o céu para essas pessoas simples. E as pessoas simples aceitam, acreditam que serão felizes depois da morte, já que não são felizes na terra. Não é um absurdo? Mas além das igrejas, há as redes sociais misturando o reino dos céus com o perigo do comunismo. A receita infalível. Ninguém viu o reino dos céus. Ninguém sabe o que é o comunismo, exceto ser vermelho. Mas a pregação dá resultado. Não está na Bíblia, mas dá resultado. Os evangélicos eram 5% nos anos 60, quando eu era jovem. 5%! E hoje são mais de 35%, dos quais cerca de 30% rezam ou oram segundo o rito bolsonarista. Não podemos esquecer as pregações e os gritos golpistas de Silas Malafaia, os apelos golpistas de Cláudio Duarte e de outros pastores usando sem vergonha da Bíblia para justificar suas falas antidemocráticas em favor de uma ditadura teocrática populista bolsonarista. E quando não são os pastores, são os chamados formadores de opinião, pretensos jornalistas da Jovem Pan ou da Record. E deve haver outras rádios e jornais e redes sociais na mesma linha. Há mesmo gente falando dos Estados Unidos, onde se sentem seguros para pregar o golpe no Brasil. Ainda agora, descrevendo as invasões
em Brasília, chamavam, nessas rádios que citei, os vândalos criminosos de manifestantes. Manifestantes e não de golpistas. Para eles tudo é permitido, em nome da liberdade. Inclusive de se pregar um golpe de Estado e querer fechar o STF, e querer fechar o parlamento e quebrar obras de arte no Planalto, em Brasília. Lembram-se do quebra-quebra em Brasília, no 12 de dezembro, quando incendiaram carros e ônibus? Com a maior cara de pau e o maior cinismo. Os bolsonaristas falavam nas suas redes sociais e nessas rádios terem sido petistas infiltrados. E agora deve estar falando a mesma coisa. Não é Rodrigo Constantino, não é Roberto Mota, da Jovem Pan, mas há outros que se dizem jornalistas. E falar em Distrito Federal ou Brasília, no 12 de dezembro, a polícia do governador Ibanez Rocha não prendeu ninguém. Verdade. Toda aquela confusão, mas não houve prisões. E ficou por isso mesmo. Essa cegueira era meio difícil de se engolir. Mas o presidente ainda era o Bolsonaro e ficou por isso mesmo. Ainda agora, no começo da tarde do domingo, 8 de janeiro, quando centenas de bolsonaristas invadiram a esplanada e iam chegando ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao STF, não havia reforço policial necessário e provavelmente também não haveria prisões se não houvesse o decreto da intervenção federal no Distrito Federal. E diante dos estragos feitos, inclusive em obras de arte, nos ataques dos golpistas, o que fez Ibanez Rocha? Escreveu uma carta de desculpas. Me desculpa, Lula. Ora, deveria ter apresentado sua demissão por incompetência, embora saibamos que ela vai ocorrer depois do processo por imprevidência ou conluio ou cumplicidade com os golpistas. E na madrugada, e na minha madrugada, para vocês ainda não era, o ministro Moraes suspendeu o governador Ibanez Rocha por 90 dias. Mas não foram só falsos jornalistas, mentores de redes sociais, pastores e governadores que vinham preparando o golpe na água morna nestes 4 anos. Havia parlamentares como Carla Zambelli, policiais militares de Brasília e de outros estados tomando água de coco ali na esplanada, enquanto se quebravam as portas do Palácio do Congresso ou do STF, do Supremo Tribunal Federal. Outros chegaram mesmo a conduzir os golpistas aos seus alvos na esplanada. Tudo isso poderia ter sido evitado se o Augusto Aras ou a sua substituta Lindora Araújo tivessem aplicado a lei. Faz tempo que estão sendo alertados. Nunca se mexeram. Por que não aplicaram a lei? Por que não se mexeram? Devem ter razões bem fortes. Vamos ver agora. Vão ter que explicar. Espero. E o responsável por tudo isso? Já foi bem longe, de onde agora será difícil de voltar, ou talvez seja obrigado a voltar.
Jair Bolsonaro, o presidente instigador do golpe, nazifascista, que negociou o apoio com os pastores evangélicos, pensava em pedir a nacionalidade italiana, que lhe daria imunidade na Itália. Mas a chefe do governo italiano, Meloni, embora sendo também da extrema-direita europeia, já criticou os ataques em Brasília. Ela não quis entrar nessa história e se sujar junto aos países europeus. Ela se juntou na condenação aos golpistas bolsonaristas, feita também por Emmanuel Macron e por Joe Biden e outros. Ah, Bolsonaro, não vai ser fácil virar italiano. Não vai ser fácil ficar nos Estados Unidos. Não vão te dar mais visto de permanência e você vai ter de voltar ao Brasil para responder por seus crimes, por seu golpismo. Toda a imprensa internacional comentava neste domingo essa tentativa de golpe de bolsonaristas com a invasão em Brasília dos prédios da presidência, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal e da esplanada dos ministérios. Hoje, segunda-feira, o ataque dos golpistas ocupa as manchetes e as principais páginas dos jornais de todo o mundo. Repito, o Brasil não precisava dessa propaganda negativa deflagrada por um bando de bolsonaristas, vândalos, golpistas. Mas esse ataque vinha sendo preparado praticamente há 4 anos. Embora seu incitador não esteja mais no Brasil e tenha fugido para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E isso também está contando a imprensa internacional. Se inscreva nesse canal para nos dar força contra os golpistas. Compartilhe com seus amigos. Curta. Deixe um comentário. E até a próxima. Esperamos que os golpistas sejam punidos. Não só essa gente inculta que foi utilizada, massa de manobra, mas os autores, os financiadores, os políticos que pregaram os pastores, que pregaram nesses 4 anos, o golpe, a ditadura. E tem gente ainda que diz, o Lula vai criar a ditadura, mas o que é isso? Quem está pregando a ditadura há 4 anos são esses bolsonaristas, são esses pastores, são esses políticos. Conto com vocês. Inscrevam-se aí. Obrigado.